Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, que bom, estamos juntos mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, que seja um dia maravilhoso, um dia de trabalho, um dia de crescimento, sobretudo um dia para se refletir sobre como está a nossa comunhão com Deus, como estamos investindo nessa procura de crescimento espiritual e o quanto estamos dependendo de Deus para alcançar os nossos objetivos principais. Vocês sabem, nós somos totalmente dependentes de Deus para qualquer coisa nessa vida. Agora, existe um aspecto da nossa vida que aquilo que Deus, só Ele pode fazer, só Ele pode fazer. Nós dependemos dEle. Mas Deus nos criou como seres também criativos, nos criou para o trabalho e requer de nós atitudes honestas nessa direção. Nos deu sabedoria, raciocínio lógico, abre portas para nós, mas nós precisamos bater nas portas. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta totalmente a respeito de como lidar com essas coisas. Aquilo que eu posso fazer, Deus não fará por mim. E é nessa direção que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A Bíblia nos ensina que nós devemos ajudar uns aos outros a carregarem os seus pesos. Nós devemos suportar uns aos outros nas suas necessidades. Então, isso é bíblico e nós devemos entender isso. Nós somos seres gregários, dependemos uns dos outros. A comunidade nos faz falta e quanto mais comunitários, a gente puder ser, melhor. Viver em sociedade é para nós muito, muito bom. Mas também a Bíblia nos ensina que nós devemos assumir as nossas responsabilidades pessoais. As nossas cargas pessoais, aquilo que nos compete, é responsabilidade nossa. Somos responsáveis por nossas cruzes. Devemos cumprir os nossos compromissos, devemos saldar os nossos compromissos, devemos corresponder às expectativas das pessoas em relação a nós mesmos, naquilo que cabe a nós oferecer, Então, nós não devemos atribuir aos outros, por exemplo, a responsabilidade a nosso respeito, do nosso insucesso, atribuir ao outro. Eu não trabalhei, eu não fiz, eu não corri atrás, mas alguém deveria ter feito isso por mim. Isso está totalmente equivocado, totalmente errado. Então, cada um deve cuidar da sua própria vida, cada um deve realizar o seu próprio trabalho, cumprir as suas funções no mundo, fazer o seu papel, especialmente na questão do trabalho, O homem precisa trabalhar, a mulher precisa trabalhar, Todos nós precisamos carregar a nossa carga de responsabilidade em relação à produção e melhor condições de vida para nós e para aquelas pessoas que dependem de nós. Eu atendi um rapaz no gabinete pastoral, jovem, saudável, um argentino. Ele veio para o Brasil participar de um festival de rock e chegou aqui, se encantou com o Brasil e ficou por aqui. E os pais são bem de vida, mandavam os recursos para ele, mas houve um momento que o pai decidiu que ele deveria voltar e que só ajudaria se ele retornasse. Então ele basicamente passou a mendigar aqui, a viver às custas das pessoas, namorava e vivia das custas da namorada, coisas desse gênero. Um bom papo, um camarada bonito, vistoso, saudável, mas chegou a hora que a conta chegou. E ele começou então a ter que viver de uma maneira um tanto miserável e passar necessidade, e por isso ele procurou ajuda. E qual ajuda ele procurou?
ajuda espiritual. Ah, que bom, procurou ajuda espiritual, procurou a pessoa certa, procurou um pastor que estava lá no gabinete, né? Ele queria um psicólogo, mas chegando lá me encontrou, não tem um psicólogo, vai um pastor mesmo. E no meio da nossa conversa, ele pediu que o senhor poderia orar por ele e expulsar um demônio que havia se alojado nele. E eu disse, mas como é que você sabe que você está possesso? Ele disse, é um demônio da preguiça. Eu tenho um espírito da preguiça. Eu não consigo trabalhar. Eu me esforço, procuro, tento, começo e não consigo terminar nada. E me disseram que é um demônio que se apossou de mim. E eu acredito nisso. E eu olhei para ele e disse, olha, eu sinto muito. Não creio nisso, né? Não trabalho com esse tipo de coisas. E de mais a mais, o nome do espírito da preguiça é preguiça. É preguiça, apenas preguiça, tá? Tudo que você precisa fazer para expulsar esse espírito é arrumar um emprego. Seja ele formal, seja informal, você precisa trabalhar. O remédio que você precisa é de trabalho. Né? Lá estou eu, um pastor com mais de 60 anos, que tem uma rotina de trabalho, que acorda 5 da manhã e tem que trabalhar e vai às vezes até 11, meia-noite, trabalhando, atendendo correndo atrás, fazendo visita, atendendo no escritório, e vem um sujeito, um bom vivan, dizendo que que o problema dele é um espírito, uma possessão, um espírito de preguiça. Vai procurar outro, vai bater em outra porta. Então eu tive que falar duro com ele, eu tive que abrir o jogo com ele. Você precisa de trabalho. Você não precisa de oração, você precisa de trabalho. Você precisa dar um jeito na sua vida. Né? E ele não ficou muito satisfeito, ficou ali e tal, e orei para que Deus tivesse misericórdia dele, abrisse as portas de um emprego para ele, e ele foi embora, nunca mais voltou. De vez em quando eu encontro ele aqui na cidade, mas não quis mais conversar comigo, né? Então a verdade é essa, e a palavra de Deus diz lá, o ser humano precisa trabalhar. As mulheres precisam trabalhar, os homens precisam trabalhar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos muito cedo a responsabilidades com o trabalho, com os estudos e com o trabalho. Porque isso dignifica o homem. E vem o apóstolo Paulo e diz, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. É claro que Paulo está falando também sobre as questões, principalmente sobre questões espirituais, responsabilidade com o pecado, como santidade, mas eu gostaria de nessa manhã trazer para esse lado da vida, responsabilidade com o trabalho. O trabalho não precisa ser uma carga pesada, não precisa. O trabalho é prazeroso para aqueles que gostam de trabalhar. Valorize o trabalho, procure-se investir cada vez mais nisso, e você vai ver que você pode ir muito mais longe do que você está indo. Você pode ser muito mais feliz do que você está sendo. Querido Pai, quero te agradecer por poder, ó Deus, todos os dias trabalhar, cuidar da minha vida, da minha família e das pessoas que me cercam. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu sou cercado de pessoas que amam o trabalho, pessoas que se oferecem, pessoas que estão ajudando, e eu louvo ao Senhor. O meu ministério pastoral é bem sucedido porque estou cercado de pessoas que amam te servir, servindo ao próximo. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos e amigos e dê a nós nesse dia saúde e força para trabalhar um pouco mais. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.